Olá, boa noite, salve, salve, nação santista! Eu sou Giovanni Martinelli, começando mais um boletim do Diário do Peixe, com as últimas informações do nosso glorioso alvinegro praiano, glorioso alvinegro praiano, que tem uma partida muito importante na próxima quarta-feira contra o Vasco, primeiro jogo da quarta fase da Copa do Brasil. O Santos pegou um adversário ali complicado, né? Talvez entre as possibilidades ali, talvez tenha sido o adversário mais difícil, talvez, tirando o Corinthians, é claro, que acho que estava na outra chave ali, mas é um adversário complicado, mas com que o Santos tem totais condições de se classificar. Então a gente vai aproveitar os próximos 30 minutos aí para falar sobre isso, para falar sobre, certamente vocês vão perguntar de Bolton Coin, de Bolton Arena, de Jobson, de reunião do conselho, enfim, tem bastante coisa aí para a gente comentar nos próximos 30 minutos, né? Esperamos conseguir responder todas as perguntas aqui de todos vocês, começando pelo Tiago Bermudes Aguilar, que deve ser um parente do nosso grande zagueiro, Felipe Aguilar, hoje uma unanimidade aí na defesa santista, praticamente, né? O Thiago é de Ribeirão Preto, está aqui o Márcio Roberto Ferreira, o Alailson Oliveira, o Adilson Batista de Oliveira, o Renato Cardoso, o Alisson Brandão de Marília, o Neco Queiroz de Capão Redondo, o Rafael Berrocoso está aqui também, Peixe de Dependente está aqui, Ricardo Martins de Colômbia, tem uns amigos que vão pescar em Colômbia, tem coisa de pesca aí, não tem, Ricardo? Márcio Roberto Ferreira, e o Camisa 9 vem? Não vem, esquece, Márcio. Camisa 9 vai ser só depois da Copa América. Alisson Brandão, tem mesmo interesse no Max Lopes do Vasco? Não acredito, não temos essa informação e não acredito também não. Renato Cardoso, de São Miguel Paulista, Roberto Rodrigues, boa noite, Martinelli, Diário do Peixe, sempre bem-vindo, um abraço para você aí, Roberto. O Emerson Zavan Santista está aqui, vamos passar por cima quarta-feira. O Adelson Pereira também. O Neco Queiroz já pergunta da Arena Bolton. O Robson Martins de Niterói está sempre aqui com a gente. Alisson Brandão, reunião está acontecendo agora, não é? Então, vamos lá. Então, vou começar respondendo essa. Começou agora, 7h30, a reunião do Conselho Deliberativo para analisar as contas de 2018. Como funciona isso, né? O Conselho Fiscal recebe todos os documentos do clube, junto com a empresa que faz o balanço e audita o balanço, eles olham, analisam ali todos os dados financeiros do clube e depois eles dão um parecer. Esse Conselho Fiscal tem integrantes do Conselho Deliberativo e é formado por conselheiros de todas as chapas, assim, que tem participação no Conselho Deliberativo. Então tem gente lá que é da época do Modesto, tem gente ali que é da época que é do Rueda, que o Rueda conseguiu participação no Conselho também, e tem gente que também é da chapa, que era da chapa do presidente José Carlos Pérez. E o Conselho, por unanimidade, recomendou a reprovação das contas do Santos em 2018. Então, o que vai acontecer hoje no Conselho? Eles vão analisar, vão ler esse parecer do Conselho Fiscal. Nós publicamos aqui no Diário hoje, entra lá, você consegue ver os principais pontos desse relatório do Conselho Fiscal, para depois ninguém ficar falando, isso é político, isso não tem nada a ver, isso é picuinha, isso não sei o quê. Então, a gente colocou todos os pontos ali, sem fazer qualquer tipo de juízo, a gente colocou o que o Conselho Fiscal apontou ali de problemas. Por exemplo, uma coisa que todo mundo sempre fala aqui, né? Toda vez que existe uma crítica ao Pérez, falam, o problema é que o Pérez acabou com a mamata ali dos amarelinhos, não sei o quê. E o relatório do Conselho Fiscal aponta que o Santos hoje tem mais colaboradores do que tinha no final de 2017 e gasta mais com os colaboradores. Então, daquela história de fake ou verdade, né? História de que acabou com a mamata, não é bem assim. É assim, pode ter acabado com a mamata de um grupo, mas continua tendo muito funcionário.
são, se eu não me engano, 460 funcionários. Eu acho que é um absurdo um clube como o Santos é número de funcionários. O clube como o Santos funcionaria perfeitamente com 300 funcionários, 200 e poucos funcionários. 400 e tantos funcionários é muito. Então, assim, tem coisa lá, por exemplo, eles dizem que o Santos teve um déficit de 77 milhões, alguma coisa assim no exercício. Só que, do ponto de vista fiscal ali, esse déficit, ele é um déficit meio que sem sentido, porque o Santos já recebeu a primeira parcela da venda do Rodrigo. Vai receber a segunda agora nesse ano. Então, o que acontece? Não foi contabilizado nada por um procedimento contábil, né, uma regra contábil, não foi contabilizado nada desse valor no ano passado. Então, quer dizer, esse ano, isso aí contou, foi quase 100 milhões, já superaria esse déficit aí que apontaram em 77 milhões. Então, quer dizer, ficou abaixo a arrecadação em 2018, mas em 2019, quando vai entrar todo o valor de uma vez só, vai ficar uma receita muito alta. Então, assim, não faz muito sentido esse negócio de déficit. Tem alguns problemas que eles colocam lá. Então, assim, mas eu não quero, se eu ficar detalhando aqui, muita coisa. Entrem lá na notícia, depois, se vocês tiverem alguma dúvida, perguntem alguma coisa mais específica aqui que daí eu posso responder, tá certo? Mas então é mais ou menos isso, está sendo ao reunido. E só para colocar assim, se as contas forem reprovadas, abre um precedente para um pedido de impeachment do presidente José Carlos Pérez. Mas pelo que a gente conversou com conselheiros ali, eles não têm esse clima para um novo pedido de impeachment. Eles acham que tanto o clube quanto o conselho foram muito desgastados com o último processo. Então, acho que não vai partir para esse lado de pedido de impeachment. Vamos esperar, né? Boa noite ao Eves Anderson, Matheus Santos. Matheus Santos, você estava fazendo uma pergunta, faz de novo para mim, por favor, que ela subiu aqui. Você está falando agora do Aguilar mais 10, mas tinha uma pergunta antes. Paulo Sérgio Rodrigues, Paulão de Santos está aqui, boa noite a todos. O Ricardo Martins, sim, tem porto de pesca aqui em Colômbia. É isso, tem uns amigos que vão direto pescar aí, Ricardo. Lucas Roberto está aqui, o Reinaldo Simão está aqui. Quem mais? O Irio Mani está dizendo que vai ser 3-0 para o Santos. E o Galhardo do Vasco, seria uma boa negociação? Minha opinião, não. Mas opinião, tá? Reinaldo Romão, dando um abraço aqui. O Adelson Pereira manda um abraço para o meu filho Arthur Tavares. Um abraço para o Arthur, santista, isso aí, desde pequeno. Cícero Gomes da Silva está aqui também. O Alisson Brandão do Thiago Galhardo. Renato Cardoso perguntando sobre o Bolton. Lucas Roberto dando um salve aqui. O Edson Gomes pedindo um salve para o filho dele que também é santista. Queria ver o Robinho no Santos, está dizendo o Dão Mata aqui. O Renato Cardoso, vão reformar ou não a Vila? O Genivaldo Roberto de Catanduva está aqui. Bom, então vamos lá. Vamos falar sobre Bolton Coin, Bolton Arena. E eu vou ser o mais claro, tentar ser o mais claro possível, sem tomar partido, dando só as informações para você, e depois eu coloco a minha opinião. O que acontece? No final de semana, o Globoesporte.com fez uma matéria dizendo que o representante dessa empresa no Brasil, que é um cara que fica alocado em Minas, ele está sendo acusado pelo Ministério Público de Minas Gerais de ser sócio de uma empresa que foi envolvida em um esquema de pirâmide financeira. Então, esse foi o ponto. O Globo Esporte fez essa matéria, esse negócio de pirâmide financeira era um projeto ali para vocês, não sei se vocês já... Era um esquema que apareceu muita gente fazendo isso há uns anos atrás, assim, dizendo, você quer ganhar dinheiro vendo vídeos na internet, então, assim, veja os vídeos aqui na internet e você vai ganhar dinheiro. Era uma empresa que trabalhava mais ou menos dessa forma. E estava envolvido o representante da Bolton no Brasil. Então, saiu essa matéria no Globoesporte.com, essa matéria repercutiu bastante. O próprio CEO do Bolton Arena, o Roberto Diomede,
ele publicou um texto no Instagram dele dizendo que não entendia porque as pessoas torciam contra, porque que um italiano de um fundo em Dubai não poderia ser investidor do Santos, que ele é um torcedor do Santos, se a parceria dando certo ou não dando, ele vai continuar como torcedor do Santos. Hoje, esse representante da empresa disse que foi demitido ou pediu demissão, enfim, disse que deixou a Bolton, mas a reunião que seria no dia 17 foi adiada aí para maio. O presidente disse que continuam analisando, né? Então, assim, mais um problema ali, mais um empecilho que tem nessa contratação. Aí eu vou dar a minha opinião, eu vou até responder de novo nessa linha de fake ou news, assim. Assim, primeiro que o papel da imprensa, o nosso talvez seja um pouquinho diferente, mas assim, o papel da imprensa de modo geral não é escrever matéria para agradar ninguém, assim, a imprensa, acho que precisa todo mundo entender qual que, assim, todo mundo tem a sua função, e a sua função é bem determinada, e você tem que fazer aquilo, agradando aos outros ou não. O papel da imprensa é investigar, buscar informação, esse tipo de coisa, sobre um negócio como esse, que envolve milhões, é o papel da imprensa investigar. Assim. Então, assim, o Globo do Esporte está fazendo um papel muito bom. Ele só colocou lá que esse negócio é fato. O cara está sendo investigado pelo Ministério Público de Minas Gerais, por um suposto esquema de pirâmide financeira. Então, isso não tem o que questionar. É uma informação, e o Globo Esporte está no papel dele de publicar, e eu acho que fez muito bem. Então, assim, esse é um ponto. O diário, às vezes o diário publica algumas coisas, vocês não gostam, o torcedor não gosta, tá dizendo, que eu falo assim, o diário tem que tentar fiscalizar as coisas no Santos. A gente já falou aqui algumas vezes. Provavelmente, se existisse o diário na época do Odílio, se tivesse o diário na época do Modista, do Modesto, não existia ainda. Mas provavelmente, ou possivelmente, se a gente começasse a fazer umas matérias desses casos do Owen, Renato Duprá, enfim, essas coisas, talvez impedisse o Santos de cometer algumas besteiras que hoje todo mundo está vendo que foram danosas para o clube. Então, assim, o diário tem esse papel meio que defender. Lógico que a gente, todo mundo queria ver uma arena bonita lá no Santos, se bem que a Vila ficou bacana, mas todo mundo queria ver o Santos com uma arena bacana, tal, não sei o quê, mas a que preço, né? A gente tem que tomar cuidado com quem a gente negocia, né? E daí, quando a gente começa a falar esse tipo de coisa, vem algumas associações. Mas a Arena Corinthians foi feita pela Odebrecht com esquema de lavagem de dinheiro, não sei o quê, tal arena foi feita com não sei o quê. O nosso questionamento aqui, pelo menos o nosso questionamento no diário, nunca foi essa questão de lavagem de dinheiro, esse tipo de coisa. Então vamos colocar algumas possibilidades, ali algumas informações até. Por exemplo, a Odebrecht todo mundo conhece. Assim, se você sabe onde é a sede, você vai em São Paulo, você sabe a sede da Odebrecht, ela é uma empresa que tem milhões de anos ali no mercado, e pelo que está ao que tudo indica, era só mais uma dentro de um jogo ali que, assim, não era ela quem dava as cartas. Quem dava as cartas é que tinha o poder. Então, assim, ou você faz parte e joga como as regras do meu jogo, ou você não joga e ela decidiu jogar, ao que tudo indica. Como foram outras empreiteiras aí que também estão participando disso. Então, assim, a gente ignora essas colocações políticas do que acontece. Mas, assim, a Odebrecht todo mundo já tinha ouvido falar. Agora, assim, as comparações que eu faço, assim, a Bolton Group ali, por enquanto, só existe na internet, não existe em nenhum outro lugar na internet, não existe. Essas minas que eles falam que tem, ninguém nunca viu. Os negócios que eles dizem que fizeram, nunca ninguém teve contato. Então, assim, é o que existe na internet até agora. Tudo bem, o Facebook só existe, só é uma empresa de internet, mas você vai lá no Vale do Silício, você vai ver tudo como funciona o Facebook, esse tipo de coisa. Eu, por exemplo, assim, eu já falei algumas vezes para vocês, eu trabalhei 5 anos na Red Bull, né, na área de comunicação da Red Bull,
E, assim, a Red Bull, para mim, é uma das maiores empresas do mundo hoje. O faturamento de uma empresa como a Red Bull, por exemplo, é 1000 vezes maior que o faturamento do Santos, mundialmente, né? Então, e assim, o CEO da Red Bull nunca ficava discutindo os projetos que a Red Bull ia participar na internet. Ele nunca apareceu na internet. Eu era da área de comunicação. Ele nunca dava entrevista. Assim, as entrevistas dele chegavam por e-mail para a área de comunicação e as respostas eram feitas por e-mail. Então, assim, a mesma coisa. O Marcelo Odebrecht, que é o dono da Odebrecht, ele tá aparecendo em entrevista dele agora na delação premiada para os delegados, mas ele não estava toda hora na internet falando dos projetos dele, falando, assim, diferente, são coisas bem diferentes, e para mim isso está muito claro, né? Agora sim, vamos esperar os desdobramentos. Oficialmente o que existe? O cara disse que saiu da empresa, o que estava sendo acusado, e a reunião que estava marcada para o dia 17 foi adiada. Então vamos esperar mais um pouquinho para ver o que acontece. Mas eu já me alonguei demais nesse tema aqui, então assim, já estamos perdendo outras coisas, vamos passar aqui, e eu sei que esse tema é polêmico, né? Uma boa noite para o Rodrigo Pedroso de Tóquio, para o Renato Castro de São José do Rio Pardo, o Luiz Francisco de Ambu das Artes, Ronaldo Cássio está aqui, José Maria Souza, Matheus Santos. Que time joga quarta, tu acha? Vamos lá. A informação que a gente tem é que só a única mudança é a volta do Gustavo Henrique no lugar do Lucas Veríssimo. Então seria o Cueva não pode jogar, a gente sabe, graças a Deus. Então vai ser Everson, Vitor Ferraz, Felipe Aguilar, Gustavo Henrique e Diego Pituca de novo na lateral, Alisson, Carlos Sanches e Jean Mota, e no ataque ali Derli, Soteldo e Rodrigo. Deve ser essa a formação para quarta-feira. O Zenilton Pinheiro está dando boa noite, Max Lopes já disse aqui que não acredito, está perguntando o Kelvin Polidoro. Márcio Melo, já vendeu muito ingresso para quarta? Então, a informação que a gente acabou de subir no site, no Diário do Peixe, 4.500 ingressos vendidos para quarta. Tem muito torcedor reclamando do preço do ingresso, e eu acho que é uma reclamação justa até. Acho que o Santos aumentou um pouco ali acima do limite para os valores dos ingressos, mas vamos esperar, né? Chico, Didio, as inscrições ainda para a Copas dos Abertos estão abertas ou só em julho? Não, estão abertas, Chico. Ela só fecha a partir de uma determinada fase, que é depois que entrarem os times ali da Libertadores, né? Que ainda vai ter uma fase da Copa do Brasil antes da Copa América, e essa fase vai ter os times da Libertadores ali, né? O Giovanni Rosário Mota está perguntando se o Rodrigo vai ser titular, parece que sim. Cícero Gomes Silva, é verdade que o Flamengo tem interesse em Gustavo Henrique? Isso está rolando em rede social ali, mas o Gustavo Henrique disse que não chegou nada para ele, que a prioridade dele no Brasil é acertar com o Santos, né? Robson Pellegrino, goleiro Everest, vai ser titular do Brasileiro, está sabendo alguma coisa? Então, Robson, é o seguinte, o São Paulo, na última entrevista dele, ele disse que depois desses jogos contra o Vasco, ele vai tomar a decisão. Então, eu acho que vai passar muito também pelo desempenho do Everson nesses 2 jogos contra o Vasco. James, vamos lotar a Vila, é isso aí. O Wellington Santos está sendo analisado pelo São Paulo, mas provavelmente vai ser o Vanderlei, então. Eu acho que vai depender muito desses 2 jogos aí contra o Vasco, né? Se o Everson fechar o gol, eu acho que vai ser difícil o Vanderlei voltar, né? O Adilson Micael está aqui do Jobson. Então, o Jobson é aquela questão que eu falei, o Santos tem que pagar R$1,5 milhão da primeira parcela para o Red Bull Brasil, ainda não pagou. Enquanto não pagar, ele não joga. Ele nem vai jogar hoje a final do torneio interior. Já apareceu ali o Giovani perguntando o Gilberto do Bahia. Não, vamos esquecer o Gilberto do Bahia, pelo amor de Deus. Deixa o Gilberto lá. Deixa. Então, enfim. Max Lopes também não. Valmiro Marran, acho que essa reportagem da Globo teve segundas intenções. Não acho que teve segundas intenções, não. Acho que eles fizeram a matéria ali e falaram, né? Rodrigo Tomás, Max Lopes, não. Deixa o Max lá. Matheus Santos, precisa de um presidente visionário que compra um terreno no ABC e inicie a arena. Matheus, assim, eu acho que o Santos
para o futuro, é fundamental o Santos ter uma solução para a questão de estádio. Vocês viram, tudo bem, vamos fazer um paralelo ali, fazer umas essas salvas, tá? Mas vocês viram a arrecadação do São Paulo no Morumbi, que não é arena, né? Na final, foi 5 milhões e 600, 6 milhões, alguma coisa assim. O Santos, no jogo contra o Atlético Goianiense, que era a reabertura da Vila, um jogo muito importante, a receita bruta foi 340 mil. Assim, isso cria um abismo. Então, assim, o Santos tem que ter alguma solução para estádio, que eu, sinceramente, não sei qual é. A gente sugeriu aqui essa questão do Canindé, né? Que inclusive abre o leilão amanhã, né? Mas o Santos precisaria de um grupo para ajudar ali no investimento. Mas assim, o Canindé, pela localização, seria um ótimo estádio para o Santos. Mas assim, quando a gente fala do Canindé, esqueçam o que existe lá hoje, né? O Santos precisaria fazer como a W Torre fez com o Parque Antártica, dar um baita banho de loja ali e transformar num estádio decente. Mas a localização do Canindé é para todo mundo, não só para o Santista de São Paulo. Para quem é de Guarulhos, que é excelente. Para quem é do interior, excelente, porque o terminal Tietê está ali do lado. Você pega um ônibus na sua cidade, para no terminal, anda ali 500, 600 metros, está no estádio, acaba o estádio, vai lá, volta para terminar, pega o ônibus, volta para tua casa. Então, assim, para todo mundo, o Canindé seria uma grande opção, mas para isso precisa de dinheiro. Dinheiro que o Santos não tem hoje. O Aldo Ferreira de Assis, esperamos tanto substituto para o Dodô e temos 2 e não jogam. Então, Aldo, a questão é que o Pituca se encaixou bem ali, né? Eu acho que o Jorge logo vai acabar jogando no meio campo. Eu acho que vai ser uma possibilidade ali. Então, o Marco Celes está dizendo isso já, mete o Jorge de meia, que ele joga muito. Então, eu acho que vai ser isso. Mas pelo menos agora a gente tem ali. Eu acho que o Felipe Jonathan não é um jogador, não gostei das atuações dele. Eu acho que ele é um jogador, mas assim, é um jogador jovem ainda, que tem potencial de crescimento grande ainda. Mas agora você tem ali a opção do Jorge, que é alguém origem, você tem o Pituca, e eu acho que assim, o Pituca tem uma coisa que ele leva vantagem sobre os outros, que é a altura, né? Ele, para uma bola parada ali, ele é importante, né? Então, eu acho que tem isso aí também, né? O Rodrigo Tomás está dizendo que está caro, R$ 80 é um absurdo, então muita gente está reclamando desses valores dos ingressos aí, né? Então, deixa eu subir aqui de novo para tentar ver aqui, ó. O Alessandro Silva está dizendo que vai ser 2-0 para o Santos. O Paulo Santos está de Mirandópolis, está só curtindo a programação. O Chico Silva, mas a janela geral está fechada para jogador de fora. É isso, Chico. É isso, Chico. O Santos não pode contratar um centroavante agora, não pode inscrever na Copa do Brasil um centroavante do exterior, porque a janela está fechada. Mas se, por exemplo, o Santos contratar o Gilberto, que é o sonho de consumo da torcida aqui que participa das nossas lives, eu não entendo porquê, mas se o Santos contratar o Gilberto, o Santos poderia inscrever o Gilberto na Copa do Brasil, se bem que ele deve ter jogado já pelo Bahia, o que também é um agravante. Então, o que está fechado é essa questão de trazer jogador de fora, mas inscrever na Copa do Brasil está aberto, né? Por exemplo, o Jobson vai poder ser inscrito na Copa do Brasil quando ele for contratado, quando o Santos pagar lá R$1,5 milhão para o Red Bull. O Anderson Silva, futebol tá caro, não tem como tá vendendo ingresso por R$10. Se quiserem, benefícios, sejam sócios. A Simone Pereira dobrou o preço do ingresso, 40 para 80. Então, tem muita gente reclamando, né? Rodrigo Tomás, tem que trazer o Max Lopes, vai ficar sem 9 até quando? Rodrigo, vou ser sincero com você, para trazer o Max Lopes, eu prefiro ficar sem. Eu prefiro esperar ali, põe o Caio Jorge, Rafael Moura também, assim. Se é para trazer um 9, tem que trazer, não pode trazer outro Felipe Cardoso, tem que trazer alguém que vai resolver o problema. O Max Lopes, com todo respeito, eu trabalhei com futebol, eu acho que isso é inadmissível. Está há 1 ano no Vasco e há 1 ano ele não consegue entrar em forma física. Não existe mais esse tipo de atleta no futebol hoje em dia, não dá mais. Então, assim, infelizmente, eu acho isso. Vai trazer o jogador Gilberto, Rafael Moura, Max Lopes,
fica com o que tem, dá uma chance para o Caio Jorge, até meu braço direito ali, a Thaís, já está falando do Benedetto também, ela está dizendo que é fake news, que assim, hoje com rede social, gente, assim, esse negócio de rede social, vocês não fazem ideia, às vezes, do alcance, né? Um torcedor entra lá no Instagram do Gilberto, vem para o Santos, ou do Max Lopes, vem para o Santos, o cara responde, eu iria, tal, e vira, não, o Santos está atrás do Max Lopes, atrás do Benedetto, e não é assim, a gente sabe que não é assim. Então, só para a gente responder aqui. O Leandro Carvalho, mó demora, esse Jobson vai acabar perdendo para alguém, vai acabar perdendo, né? O Rodrigo Silva traz o Podolski. Então, que assim, é caro, mas assim, se o marketing funcionasse direito, desculpe, um cara que traria um marketing interessante para o Santos, e eu acho que ainda tem condição de jogar, ele não é tão velho assim. Diego Cardoso pode voltar? Não acredito. Osman ainda não aprovou, o São Paulo ainda não aprovou. Natan Vieira, boa noite. Inhanhá Banhouro, com todo respeito ao Inhanhá Banhouro, ao Bangu e ao glorioso Campeonato Carioca, vá para uma Série B, uma Série C. O Inhanhá Banhouro, o ano passado, estava no Sub-23 do Santos, no Brasileiro de Aspirantes. O Santos não fez uma boa campanha e o Inhanhá era reserva. Depois foi dispensado na Ponte Preta. Eu acho que o bom desempenho dele no Bangu, no Campeonato Carioca, diz mais sobre o nível do Campeonato Carioca do que sobre o nível do Inhanhá, com todo o respeito que ele merece. Mas, assim, não vai resolver problema de Santos. Então é isso, né? Leandro Carvalho, quer comparar a torcida rica do São Paulo com a do Santos, que é mais humilde, nós é favela, amigo, R$80 é caro demais. Leandro, são duas coisas diferentes. Eu estou dizendo que o ingresso é caro, ponto. Isso é uma coisa. Outra coisa o Santos precisa resolver um problema de arena, porque o desequilíbrio está muito grande. Enquanto o Santos joga com o Atlético Goianiense, com a Vila lotada, e tem renda bruta de 340 mil, o São Paulo joga com 6 milhões de arrecadação. É muita diferença, isso assim, por exemplo, um Jobson, mais de um Jobson, o Santos vai pagar 4 milhões pelo Jobson. Em um jogo, o São Paulo conseguiria o dinheiro para pagar o Jobson, o Santos não consegue 1/5 para pagar uma parcela. Então, assim, é um problema que o Santos tem que resolver a médio e longo prazo, que é a questão do estádio. Felipe de Castro, os direitos de imagem do Santos estão atrasados? A informação que a gente tem, 2 meses de atraso. Rodrigo Silva, para de falar do Gilberto. Rodrigo, eu só respondo o que me perguntam aqui. Eu não quero o Gilberto, eu não sei por que fala, não sei de onde surgiu esse nome, porque o Santos nunca não teve interesse, mas toda live alguém pergunta do Gilberto. É complicado, né? José Delvec, como Arena Nova, se o torcedor reclama de R$80 o ingresso? José Delvec, tem 2 pontos aí. Assim, uma é a questão da dimensão do jogo. E outra que, assim, por exemplo, se você tem o dinheiro, você pode pagar, sei lá, se você tem, vamos dizer assim, você tem R$40 mil, você paga R$40 mil para andar num cruzeiro pelas Ilhas Gregas, certo? Certo. Mas você não paga R$40 mil para andar num barquinho e fazer a travessia Santos-São Sebastião. Então, assim, é questão do tamanho, do conforto, de tudo que oferece a questão de uma arena nova, né? Então, essa é a diferença, né? Não sei se vocês conseguiram entender a minha analogia aí, mas é mais ou menos isso. Kelvin Menezes, para quem pagou 26 milhões no Cueva, poderia ter investido no Pedro ou no Flu. Se o Pedro fosse vendido por 26 milhões e tivesse opção ali, não tenho a menor dúvida nisso, Kelvin. Alisson Brandão, o Santos parou de contratar ou ainda está atrás de reforço além do 9? Então, a última informação que a gente tem é que vem o Jobson e daí dá uma segurada pelo menos até a próxima janela. O Luan de Jesus está dizendo Max Lopes é ruim demais, velho. Verdade, Caio Jorge põe de titular. O Rodrigo Ramos está perguntando em Inhanhá, já falei aqui um pouquinho. O Anderson Silva, a turma está desesperada pelo 9 e fica indicando jogadores abaixo da média. Mas é o que me parece, tá?
O Brian Ruiz, o Roberto Rodrigues está lá treinando, não aparece proposta, ele vai ficar treinando até aparecer alguma proposta. E agora é difícil aparecer proposta agora, porque a maioria dos campeonatos lá estão no final, vão fazer proposta se fizerem proposta, mas para o meio do ano, quando abre a janela internacional também, já pensando na temporada que começa em agosto, né? Então agora é difícil, né? O Vitor Batagin está dizendo que 80 é caro demais, mas para quem é sócio o preço está ok. Então, assim, aí é questão de também, assim, de fazer alguma coisa maior de campanha de incentivo para o sócio. Vamos pensar nas possibilidades, né? Alguém perguntou do Thailson aqui, desculpa, sumiu o nome. A gente vai até falar de uma matéria que subiu agora sobre o Thailson, né? O Santos estreou no Paulista Sub-20 esse final de semana, ganhou de 5-1 do Tabuão e o Thailson fez 3 gols. E daí, assim, só para vocês terem uma ideia de como... eu sou muito crítico, eu sou mais crítico ao trabalho da base do Santos do que ao trabalho do profissional, porque eu acho que, assim, a base sempre foi o ponto de salvação do Santos, sempre foi a base de apoio ali. E o trabalho na base tem que ser prioridade no Santos. O Santos tem que ter a base como seu diferencial. Então, eu sempre sou mais crítico ao trabalho da base do que ao trabalho do profissional. O Thailson fez 3 dos 5 gols do Santos na vitória sobre o Taboão da Serra. Até sexta-feira, gente. Assim, sábado, se nada acontecer e a diretora do Santos não se definiu, fica enrolando o empresário dele, não chega em acordo ali, ele não joga. Ele fez 3 gols na primeira rodada e não joga a segunda rodada. Vale lembrar que o Thailson foi o destaque do Santos, um dos poucos destaques do Santos na Copa São Paulo desse ano. Na época, o Santos tinha o Eudes Pedro, que era um assistente técnico que veio com o Cuca, que ele era responsável por fazer a transição ali entre a base e o profissional, e foi o cara que o Eudes indicou para o profissional, e ele tem contrato só até sexta-feira, fez 3 gols sábado, então, assim, o Santos tem algumas coisas que ele deixa muito para a última hora, não pode, então, assim, é complicado, né? Então, é uma questão, eu acho complicado como está sendo feito o trabalho ali na base do Santos, eu acho bem questionável, tá? O Adilson Micael está dizendo que quem deveria ganhar 600 mil era o Pituca e não o Cueva. O Renato Cardoso está dizendo que o Canindé seria top para a torcida do Peixão. O Ronaldo Castro, eu acho que você está ironizando, né, o Ronaldo? Esqueçam o Jobson, tem o Yuri, pelo amor de Deus. Deve ser uma brincadeira. Então... Eu acho que é brincadeira, né? Então, aí já estão perguntando do Ibrahimovic, é complicado. O Natan Viana, será que a W Torre não teria interesse em uma parceria com o Canindé? Então, assim, é esse modelo que o Santos precisa contratar. E assim, o Santos entrou na licitação do Canindé com um grupo lá, a Universidade Brasil, que eu nem sei quem, eu nunca ouvi falar da Universidade do Brasil, mas estava lá, ofereceu 88 milhões. Será que essa Universidade do Brasil não pode entrar num projeto com o Santos em outro estádio? Então é complicado, né? Mas teria que ser um modelo desse aí, né? Então o Ibra vem. O Daniel Silva está dizendo que tá no grafite, que ele tá fininho, tá todo mundo agora brincando, né? O Gilberto Silva, prazer, meu nome é Gilberto, alguém perguntou de mim aí. Já estou pensando em quem vender no meio do ano, Natan Viana. Tem que esperar a proposta, né? Eu vi comentários do interesse do Borja. Vocês são uns brincalhões aqui também, né? Porque no contrato o Rafael Marques, o Fabiano, o Rafael estava no banco do São Caetano, o Rafael. Vamos com calma, né? Leandro Moura, essa bota é uma furada, a empresa nem existe, Pirâmide Santos tem o nome mundial, não dá para se aliar a essas empresas. Marcelo Gomes, cara que não pagou ainda, mas vai ter que pagar. Rodrigo Silva está dizendo que tem que incentivar o sócio, o Alailson Oliveira foi eu que sugeriu o Gilberto, Alailson, o Eugênio Goulart. Eugênio, eu vou aproveitar sua pergunta, né? E o dinheiro da venda do Felipe Anderson do Alásio para o West Ham. A gente subiu uma matéria ontem, tá lá no diário ainda, né? Que assim, dos calotes que o Santos levou ali no empréstimo de jogador. Então, por exemplo, só do nosso glorioso Kleber Reis, o Santos tem mais de 1 milhão para receber de Curitiba
e Paraná Clube, né? Então, assim, Leandro Donizete, o Santos tem a receber valores do América, somando isso dá 7 bilhões. Mas tem uma questão relativa ao Felipe Anderson que está citada no relatório do Conselho Fiscal, que é o seguinte: naquele acordo do DOEM com o primeiro com o primeiro Cueva, né? O Cueva, se o Santos não se o Santos não ficar esperto, vai virar um Leandro Damião, mas então vamos dizer que aquele acordo do Leandro Damião com a Doen foi o primeiro Cueva, o Santos tinha que pagar 5 milhões de euros para a Doen em setembro do ano passado. O Santos pagou 2 milhões e meio, e os 2 milhões e meio restantes, o Santos trocou pela parcela do mecanismo de solidariedade do Felipe Anderson com a Lazio. Então, que acontece? O Santos ainda tem uma parcela para receber, e uma parte do que o Santos tem para receber teria para receber, foi direto para a Doen, como nesse acordo aí para o pagamento da parcela do Leandro Damião. Então, assim, quando a gente fala que às vezes o Diário faz algumas matérias que a gente tem que meio que ser um fiscal ali do Santos, é isso. Essa contratação do Cueva, o Santos vai pagar só na outra gestão, 26 milhões, a segunda maior contratação da história do clube. Então, assim, é complicado. Assim. Então, a gente tem alguns momentos que a gente tem que se posicionar, porque senão vão ficar torrando o nosso dinheiro. Aí eu vou chegar na live e vocês perguntam, o Santos vende jogador e nunca tem dinheiro. Pois é, então. Mas a hora que a gente publicou que tinha problema ali, vocês ficaram falando que a gente torcia contra. Então, o torcedor tem que entender um pouquinho ali, né? O Marinho Santista, R$80 está caro. O Matheus Santos, Thailson é pequenininho. O Thailson não é pequeno, não. Acho que você está confundindo. Fel Arraia, olá, amigo. Alguém tem a lista del Santos Sub-20? Oh, sim, nós temos, Fel. Que te gostaria? A hora me diga. Como diz um amigo meu que participou aqui da live, a hora me diga. Rafael Ramos, torcedor fala besteira demais, sem saber de nada, sem pesquisar nada. Clodoaldo Bonifácio Oliveira, baixou a poeira, baixou sim. Giovanni Rosário está dizendo que vai para lá na quarta. Felipe Castro dos Santos, fala do Sandri. O Sandri está lá, ele não joga mais em nenhuma categoria, enquanto ele não acerta o primeiro contrato dele de profissional. Ele tem contratos de formação até o final do ano, até o começo do ano que vem. Então, até o começo do que vem, ele é do Santos. Depois disso, ninguém sabe o que vai acontecer se essa diretoria não conseguir renovar com ele, e daí volto naquilo que eu falar. O trabalho nas categorias de base do Santos é bastante questionável e preocupante. Boa noite, Diário. A gente está subindo essa matéria agora, Edson Brandão, realmente, foi publicado hoje no BID. O xodó de vocês aqui da live, Calabres. O Santos rescindiu o contrato com ele tinha contrato até outubro, a rescisão já foi publicada no BID, então é oficial. Calabres, e daí a gente levantou, assim, nas lives todo mundo pediu Calabres, ele jogou 2 jogos só pelo Santos, totalizando 29 minutos. Assim, ele devia ser muito ruim nos treinos, porque assim, ele passou um ano todo lá com a torcida querendo a presença dele e ele jogou 29 minutos. E com vários treinadores, né? O Santos teve Serginho, teve o Jair, teve o Cuca, teve o Sampaoli agora, e ele não jogou com nenhum deles, né? Então, eu acho que deve ter alguma explicação. Deixa eu ver aqui. O Fábio Santos, a Universidade do Brasil, a antiga Uniesp, um grupo envolvido em várias falcatruas no interior de São Paulo. Ixi, e estava junto com o Santos nessa do Pacaembu. Melhor que escapamos, então, dessa, hein? Nossa Senhora, Douglas Silva, centroavante do Atlético, parece que é bom. Fel Arraia, Matheus Santos não encontro. Quem é Matheus Santos? Não sei quem é. O Leandro Moura está dizendo que prefere o Brocador ao Gilberto. Os dois são ruins, mas o Gilberto é pior. Ederson Dani, manda um abraço para Prudentópolis. Eu estou encerrando aqui, já voltou todo mundo.
Nhaiá voltou, vai dar certo pro ataque. Sandro, eu vou repetir o que eu disse aqui. O Nhaiá ter ido bem no Campeonato Carioca, para mim, diz muito mais sobre o nível do Campeonato Carioca do que sobre o nível do Nhaiá. O Nhaiá era a reserva do time sub-23 do Santos ano passado. O Nhaiá foi para a Ponte Preta e não conseguiu jogar na Ponte Preta. Então, assim, com todo respeito ao Nhaiá, não vai resolver o problema do Santos, entendeu? Matheus Santos nunca vai receber do Paraná, Clube e Curitiba estão quebrados. Então, a gente até publicou na matéria que o Santos fez um acordo, acho que, se não me engano, o Curitiba tinha sugerido, o Curitiba queria o Rodrigão, e daí falou assim, olha, mas eu trago o Rodrigão, e daí eu pago o que eu estou devendo do Leandro, do Kleber Reis em 24 parcelas, tipo Casas Bahia, assim. E daí o Santos parece que fez um acordo ali, né? Então, eu acho que tem um acordo, vai tentar receber, né? O Eugênio Goulart, o Santos não tinha 20% do Felipe Anderson, tinha, a gente acabei de falar aqui qual a situação dele que foi envolvido. O Fel Araia, eu preciso da lista do sub-20 e sub-17 com os nomes e números, você tem isso? Fel, vou dar uma dica para você. Site, eu vou falar, não sei se você entende bem o português, né? Site futebolpaulista.com.br, competições, Paulista Sub-20, Paulista Sub-17, você entra lá, entra nos Jogos do Santos, você vai ver a súmula dos todos os jogos do Santos desse ano, acho que tem até de 2013. Então dá uma olhada lá. Gustavo Henrique vai renovar ou não? Eu acho que sim. E o gringo do Inter, que jogava no Barcelona do Equador, o Jonathan Alves, o Santos já quis lá atrás, né? João Rosário, Soteldo vai ser titular? Vai sim. Então, assim, estou encerrando aqui. Paulo César de Campos do Jordão está aqui. Sandro Calegari está aqui. Gente, olha, passei muito do tempo, vocês me desculpem, eu falo demais às vezes, mas eu queria só recapitular aí tudo que a gente falou. Ingressos, 4.500 ingressos vendidos. Time, Gustavo Henrique volta no lugar do Lucas Veríssimo. Calabres rescindiu o contrato. Thailson fez 3 gols no final de semana, mas tem contrato só até sexta-feira. O Santos ainda não acertou a renovação. Bolton, a reunião que seria dia 17 foi adiada para o final do mês. Um executivo do grupo, que é o representante no Brasil, está envolvido em esquema de pirâmide financeira, acusado ali em Minas Gerais. Então, ele disse que pediu demissão, tal, mas a reunião foi adiada. Agora à noite, rolando reunião do Conselho Deliberativo para votar as contas do parecer do Conselho Fiscal, pode ser reprovada. Então, daqui a pouco, se você quiser receber essas notícias em primeira mão, se ainda não conhece o diário, 013-99205-3637, 013-99205-3637, manda um WhatsApp para a gente com seu nome e sua cidade, que é importante para o nosso cadastro aqui, e você recebe gratuitamente as notícias do diário, e daí você vai ficar sabendo o que deu aí nessa reunião do Conselho Deliberativo de hoje à noite. Tá certo, gente? Um abraço a todos vocês. Amanhã a gente tem uma live 7h30 no YouTube, nosso canal no YouTube, youtube.com/Diário do Peixe. Se inscreva lá no nosso canal também. Então, assim, amanhã a live é lá, às 19h30, a gente deve ter novidade aí, novidade de Jobson. Hoje o Pérez, normalmente, ele dá uma entrevista depois dessas reuniões do Conselho, então talvez a gente tenha bastante novidade aí. Eu aguardo vocês lá na live do YouTube amanhã. Um abraço, uma boa semana para todos nós.